Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez em sua companhia para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Dando seguimento à lição que estamos estudando, que traz como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição publicada pela CPAD. E hoje nós estaremos meditando, estudando sobre o tema o avivamento pentecostal no Brasil. Amém? O texto áureo da lição, eu vou ler o texto áureo e depois nós estaremos apresentando a Deus uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre esse trabalho, sobre a sua vida, mas vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, e diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam." Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil e Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Amém? Eu creio nisso. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos debruçados sobre a tua palavra para aprender mais da mesma. Que seja este tempo junto com os teus filhos um tempo de crescimento e edificação para a honra e glória do teu nome. Abençoa a nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e também todos os ministérios, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, enfim, todos os ministérios da igreja, a equipe de mídia, enfim, Senhor, abençoa e prospera, faz crescer este trabalho, aviva a tua obra, a começar por nós e estendendo para toda a igreja no Brasil e denominações, enfim, para que nós possamos ter um crescimento ainda maior na tua presença, em nome de Jesus, é o pedido que fazemos e já agradecemos, crendo na bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, vamos dar sequência então à nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe, eu convido você que pode, tome a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia no tablet, no celular, impressa, enfim, pergaminho, papiro, mas não fique sem acompanhar a leitura, sem ler a palavra. Amém? O texto para a leitura e que vai pautar a nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Vamos à leitura. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém? Os objetivos desta lição, traçados pelo comentarista: mostrar que é muito parecido o que aconteceu no Brasil com o movimento que teve início em Atos dos Apóstolos. Em segundo lugar,
pontuar o nascimento deste novo movimento em terras brasileiras, o movimento pentecostal, e explicar a expansão deste avivamento pentecostal. Vale a pena aqui fazer uma nota de esclarecimento para algumas pessoas. A revista adotada pela nossa igreja, pela Igreja Evangélica Canaã, ela é editada, produzida, revista, enfim, pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E por que isso? Porque o credo da nossa igreja, em muito, se parece com o credo da Igreja Assembleia de Deus. Somos pentecostais, cremos nos dons, amém? E temos uma influência muito grande, histórica, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nos nossos 23 anos de Igreja Evangélica Canaã. Este ano nós estamos completando 23 anos e somos, sim, uma denominação genuinamente pentecostal. Amém? O credo da nossa igreja é pentecostal, a doutrina é pentecostal, o pastor é pentecostal, os auxiliares são pentecostais, o coral é pentecostal, é tudo pentecostal. Então vamos continuar aqui. Em alguns momentos você vai ver que parece muito com a nossa igreja co-irmã, a Assembleia de Deus, a lição aqui, tá bom? Então só para deixar essa nota de esclarecimento para algumas pessoas. Introdução da lição. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual do país de forma inquestionável e irreversível. Antes do movimento pentecostal, antes da igreja pentecostal estabelecer-se, nascer no Brasil, as igrejas históricas e reformadas já estavam aqui, chegaram antes, já havia um trabalho de evangelização, já havia um trabalho de pregação, de implantação de igrejas, quando chegam os missionários trazendo esta mensagem pentecostal. Vamos dar sequência aqui. Em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, os missionários vindos dos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegaram em terras brasileiras no ano de 1910 e por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. E isto é inquestionável, inquestionável. Em pouco mais de 100 anos de história, o movimento pentecostal no Brasil é um dos maiores do mundo. A maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo é a Igreja Assembleia de Deus. Este movimento cresceu e continua crescendo muito, e graças a Deus por isso. É um movimento de Deus, tá bom? O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos, o que já começamos a estudar nessa lição. Vamos para o primeiro tópico. O movimento de Atos se repete no Brasil ou é muito parecido com o que aconteceu no Brasil, e para nós pentecostais é sim uma repetição daquilo que aconteceu no livro de Atos. Para abrir a nossa lição, esse primeiro tópico, eu vou já acionar a nossa produção, irmão Eri, Naldo. Temos pergunta? Vamos à pergunta. Vamos lá, produção. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Silvia Helena, eu sou aqui de São Paulo. E eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para o pastor André. Pastor André, que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos 19, de 1 ao 7? Amém? Aguardo a resposta. Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Silvia Helena. Vamos falar um pouco a respeito do que foi revelado, do que é revelado de acordo com o contexto de Atos 19, de 1 ao 7. O Pentecoste entre os salvos. Veja,
Preste muita atenção nisso. O Pentecoste, o mover do Espírito Santo entre os salvos. Em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos que estavam em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram em Cristo Jesus, em Jesus Cristo? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Fostes batizados no Espírito Santo? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos em Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto é, eles já tinham a fé salvífica. Veja bem, eles foram batizados no batismo de João para o arrependimento, mas ainda não haviam recebido, embora tendo crido em Jesus Cristo, embora seguindo a Jesus, embora tendo abraçado a doutrina, embora tenham reconhecido Jesus como Salvador, eles ainda haviam recebido só o batismo de João. Então, eles são convidados, eles são admoestados, ministrados, e aí são batizados em nome do Senhor Jesus. A fé para a salvação, eles já tinham. O batismo para a salvação, eles já haviam recebido. Eles criam que Jesus Cristo é o Salvador, criam, mas ainda não tinham uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, aquela que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e que foi prometida por Jesus, não é? Em Atos, capítulo 1. Eles criam, mas ainda estavam, vamos dizer assim, na superficialidade. Eram salvos. Isto não muda. Entenda, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, como já dissemos em aulas anteriores, para capacitação, para a realização da obra do Senhor, da obra da evangelização. Não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com crer para ser salvo, são coisas distintas. Vamos lá. Em seguida, após o batismo em águas em nome do Senhor Jesus, eles receberam o batismo no Espírito Santo por imposição das mãos do apóstolo Paulo. São coisas distintas. Então, no contexto de Atos, capítulo 19, de 1 a 7, os discípulos em Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto é, eles já tinham fé salvífica, em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Isso é o que traz esse contexto de Atos 19, de 1 a 7. Continuando aqui neste tópico, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lições anteriores, há duas experiências que são distintas e que são descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. A experiência da salvação, tá? Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo. São coisas distintas. Em Atos 19, vemos estas duas experiências de maneiras muito claras, tá? Muito claras. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. Tá? Esse recebimento teve evidência física, como evidência física, o falar em línguas e as profecias, o dom de profetizar. Atos 19, 3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que ela pode ser identificada fisicamente por meio do falar em línguas, como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Para você depois ler aí com mais tempo, leia
João, capítulo 14, depois João, capítulo 20, verso 22, quando Jesus ressuscitado se apresenta aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito. Ainda não é aquilo que ele mesmo vai prometer e vai reforçar a promessa em Atos, capítulo 1, versículo 8, e que acontece de maneira muito clara e vívida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4, quando da descida do Espírito Santo. São situações distintas, são coisas distintas. Posso receber uma sem a outra? Não. O batismo no Espírito Santo é para os salvos, tá? Posso receber o batismo no Espírito Santo sem confessar a Jesus? Não. Uma coisa está atrelada, ligada, depende da outra. Tá bom? Vamos continuando então com a nossa lição. E na continuação vamos chamar mais uma participação de um internauta. Vamos lá, produção. Olá, paz do Senhor a todos. Quem fala é o Lohan Lopes. Sou atleta de futebol, atualmente na Rússia, em Moscou. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor André, com base num texto de Atos dos Apóstolos, o que se repetiu em terras brasileiras. Tá bom? Um abraço aí e aguardo a resposta. Deus abençoe nosso querido irmão Lohan Lopes. O que se repetiu em terras brasileiras? Vamos à lição e teremos a resposta. Algo semelhante ao que já descrito até aqui na lição acontece no Brasil por intermédio dos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Não é? Vimos, dentro do contexto de Atos 19, que os crentes em Éfeso, os discípulos em Éfeso, já criam para a salvação, receberam batismo, mas ainda não conheciam, nem sabiam que havia Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Isso se repete no Brasil. As igrejas, os missionários reformados, históricos, já estavam aqui em terras brasileiras executando um trabalho. Brasileiros e brasileiras já haviam crido no Senhor Jesus para a salvação, mas ainda não conheciam a experiência pentecostal, a experiência do batismo no Espírito Santo. Pela direção de Deus, seguindo aqui a lição, pela direção de Deus, os dois missionários, que são de origem sueca, chegam ao Brasil em 19 de novembro de 1910. E me permita aqui um parêntese, uma nota. Uma indicação de uma leitura muito gostosa é você ler sobre a história do movimento pentecostal no Brasil, tá? Procure, entre lá no site da CPAD, é algo muito interessante para nós que professamos a fé pentecostal, é uma leitura muito abençoada, tá bom? Vamos continuar aqui então. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas e tradicionais no Brasil. Consequentemente, haviam muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Nem sabiam o que era isso. Tal qual os primeiros crentes em Atos. E isso é o que se repete em terras brasileiras. Deus usou os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a estes cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Não é uma influência, não é uma energia, é uma pessoa, o outro consolador, alguém com a mesma essência, o mesmo
peso que veio para habitar em nós, nos revestir de poder. Vamos continuar aqui. A experiência gloriosa ou as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam então a se repetir aqui em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. É possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Me permita citar aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, que por algumas pessoas da sua denominação foi muito criticado por dar a seguinte declaração: não existe nada mais salutar do que unir a teologia reformada e o fervor pentecostal. Porque não tem como negar, irmão, é possível ser mais fervoroso, é possível ter uma vida espiritual mais profunda, biblicamente mais profunda, sim, mas banhada na unção e na graça e no fervor pentecostal. Chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese do mesmo é: no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Amém? Vamos dar sequência à nossa lição, vamos para o segundo tópico. E vamos abrir este segundo tópico com mais uma participação de um nosso amigo irmão internauta. Vamos lá, produção! Meu nome é Ednei de Carvalho, falo de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao pastor André, com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Paz do Senhor, pastor André, aguardo a resposta. Amém, glória a Deus, irmão Ednei de Carvalho, membro aqui da nossa igreja, da Igreja Evangélica Canaã. Me permitam a todos que estão aqui participando conosco, recentemente ele voltou, religou-se, foi religado ao corpo de Cristo e depois de alguns anos afastado, isso ele confidenciou o testemunho e também foi lido num culto do Espírito Santo aqui na nossa igreja, reconciliou-se com o Senhor e depois de bastante tempo, novamente fazendo parte deste corpo que a igreja participou da Santa Ceia. E que alegria que estava o nosso irmão. Deus abençoe, irmão Ednei. Vamos lá então, com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Vamos lá, o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal, a pregação dos missionários chamou a atenção. Olha aí, irmão Ednei, olha aí, meu irmão, minha irmã que está acompanhando a nossa escola. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais e históricas, causando incômodo e preocupação. Que nova doutrina é essa? Que coisa é essa de batismo no Espírito Santo, de falar em outras línguas, de crer que os dons não cessaram, que é possível ainda viver estas maravilhas de Deus, curas, milagres, libertações? O que é isso? Causou uma preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Afinal de contas, eles eram também de uma origem histórica, mas receberam nos Estados Unidos, mais especificamente ali na Rua Azusa, eles receberam e tiveram essa experiência pentecostal e foram por Deus direcionados a Belém do Pará, ao Brasil, aonde chegaram trazendo esta mensagem. Seguindo, a irmã Celina de Albuquerque era membro de uma igreja tradicional e aceitou a mensagem dos missionários. Ela aceitou a pregação do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse aquela doutrina. Ela não criticou, ela recebeu a pregação, ela recebeu a mensagem falando a respeito do batismo no Espírito Santo. E antes de criticar, e antes de concordar assim, logo de primeira mão, ela decidiu ficar em casa, buscar a Deus,
orar e pedir ao Senhor confirmação de que essa doutrina era de Deus, estava correta. E ela foi para a oração. Continuando aqui, assim a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo, no nosso país. A primeira pessoa em terras brasileiras a receber o dom de Deus, o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, irmã Celina Albuquerque. Outros irmãos se juntaram a ela e também foram batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com esse movimento, com este avivamento espiritual, e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Chamou-se uma reunião. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Era algo novo, algo que assustou, não é? Mas muito mais do que o movimento em si, era necessário ver as bases bíblicas, analisar as bases bíblicas desta doutrina. Isso não foi feito. Imediatamente esses irmãos foram convidados a se retirar da igreja. E assim se inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Se você conhecer um crente pentecostal, daqueles da velha guarda, com mais de 60, 70 anos de idade, os irmãos, né, mais antigos, você vai, e se você tiver a oportunidade de conversar com eles e saber de algumas experiências, pergunte, e eles vão contar a vocês quantas barbaridades eles sofreram, quantas coisas, quantas perseguições sofreram por conta desta mensagem do batismo no Espírito Santo, dessa experiência pentecostal. Faça isso, é importante, não é? Isto, e infelizmente, essa perseguição, ela em alguns momentos, ela foi de forma velada, não é? Negando concessão ou locação de alguns imóveis, convidando alguns crentes a se retirarem das denominações onde estavam, e tudo isso assim, de maneira muito confortável por quem realizava e tomava essas atitudes, não é? Em outros casos, as reuniões eram apedrejadas, depredadas, os crentes hostilizados, enfim. Isso aconteceu, é uma página triste na história e, infelizmente, isto ainda se repete nos nossos dias. Isso ainda se repete nos nossos dias. Tudo de negativo relativo ao evangelho ou à igreja evangélica no Brasil é atribuído aos pentecostais. O problema é o movimento pentecostal. Alguém chegou ao absurdo de dizer que a pior coisa que aconteceu no Brasil foi esse tal movimento e essa doutrina pentecostal. Mas, como disse um dia Gamaliel, quando questionaram acerca daqueles da seita do caminho, ele disse, não vamos mexer com isso. Se é de Deus, vai continuar. E se não for, vai acabar. E está aí, cada dia crescendo mais. Cada dia crescendo mais. Vamos continuar aqui. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler esse texto? Mateus 5, 10. Vamos ler. Olha o que diz Mateus 5, 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos continuar aqui. As perseguições,
se davam na esfera litúrgica, entre outras, como já dito aqui. Por exemplo, nos primeiros batismos, lá no estado do Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal, batizar em águas. Tentavam impedir que o batismo fosse realizado. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente dessa pessoa que tentou esfaquear o missionário. No interior do estado, uma casa de pregação, um ponto de pregação, foi cercado e apedrejado. Os crentes tiveram que sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento, no crescimento, no desenvolvimento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo e por isso estamos de pé. E nós não podemos negligenciar essa história de perseguição. Você, eu, nós, obreiros da nova geração, devemos honrar o sacrifício dos primeiros obreiros. Eu e você devemos honrar o púlpito que estamos herdando destes homens e mulheres, abnegados servos do Senhor, que não se intimidaram diante da perseguição e continuaram pregando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e que breve ele vem para arrebatar a sua igreja. Nós temos uma responsabilidade histórica, de preservar a doutrina e os bons costumes deste movimento que é de Deus, o movimento pentecostal. Amém? Vamos seguir aqui. Terceiro subtópico, curas divinas. O movimento pentecostal, a doutrina pentecostal, crê na manifestação dos dons, crê e prega os milagres em nome de Jesus. E temos sobejos testemunhos, muitos testemunhos de milagres alcançados pela fé, pelo dom de Deus, através da oração em nome de Jesus. Cremos sim e vivemos estas experiências em Deus, no Espírito Santo. Seguindo, se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houveram sobejas intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. Louvado seja Deus. No livro Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, está registrado o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no seu lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois aos nossos cultos. Uma criança que estava moribunda, com febre, foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu o filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Estes são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o nascimento do movimento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, dos nossos missionários, daqueles que primeiro trouxeram a mensagem do evangelho pentecostal ao Brasil, conforme descrito em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Eles, tendo partido, pregavam por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra
com os sinais que se seguiram. Amém. Nós pregamos sim, nós cremos sim, nós incentivamos os irmãos, os crentes a buscarem no Senhor, no Espírito Santo, a cura, a libertação, o batismo no Espírito Santo. Mas existe ainda, infelizmente, essa perseguição velada. Durante a pandemia, por exemplo, que foi uma tragédia, não é? Tivemos pessoas queridas que foram ceifadas, alguém cheio de malícia, cheio de preconceitos, cheio de sei lá do que, irmão, sei lá do que, eu vou até me conter para não pecar, não é? Me perdoe aqui a minha sinceridade. A pessoa vem diante de todos nós numa rede social e diz: cadê os pentecostais? Cadê o seu Jesus? Crente falando isso, gente que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, zombando, fazendo chocarrice num momento desse, dizendo: cadê vocês pentecostais? Orem aí, já que vocês creem nas curas, nos dons, não é? São os intelectuais cessacionistas, né? Dizendo: ora aí para Deus curar, olha, nós cremos que Jesus cura, mas nos dias de Jesus, todos foram curados? Ninguém ficou enfermo? Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, um homem foi curado. O que foi feito dos demais? Nós pregamos que Jesus cura. Cegos foram curados, mas todos os cegos foram curados. Temos testemunhos de pessoas que receberam uma visitação do Espírito Santo, do anjo do Senhor, tiveram uma experiência espiritual profunda num leito, entubados, mas infelizmente, com tristeza, nós tivemos perdas também de pessoas queridas, de pessoas amadas. Mas com uma diferença: não somos como os ignorantes acerca daqueles que pereceram em Cristo. Nós temos uma esperança, que nós que ficamos vivos, de maneira alguma, precederemos os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro, e nós seremos arrebatados juntamente com eles, e estaremos todos reunidos com o Senhor nos ares. Nós temos uma esperança, e apesar das perdas, nós não nos prostramos e nem deixamos de crer. Eu tenho testemunho de cura na minha vida. Estava com a cirurgia marcada, hérnia de disco, sofrendo 2 anos, L4 e L5, mas num culto recebi a palavra da profecia, a oração com imposição de mãos em nome de Jesus, e fui curado. Já deu defeito, ultimamente eu estou com defeito nos ombros, já deu defeito nos quadris, já deu defeito no pescoço, já deu defeito num bocado de lugar, mas na coluna L4 e L5 não. Lá no ponto de pregação, no culto na garagem, temos testemunhos de pessoas que foram desenganadas e estão lá vivas. Tem o testemunho do nosso irmão Ricardo, que é diácono aqui na nossa sede. Temos o testemunho da sua esposa, a irmã Maria Angélica, que por conta de um câncer não poderia gerar, já estava com os dias contados. Deus curou, restaurou a sua medula, gerou uma filha linda, a caçula do casal, a Maria Flor. Temos aqui na nossa sede, na Igreja Evangélica Canaã, testemunhos maravilhosos de pessoas que vivenciaram experiências de cura, não é, no seu corpo, na vida de alguém querido. Isso quer dizer que somos imortais? Que nenhum crente mais vai morrer? Tem nada a ver uma coisa com a outra, é puro preconceito, tá? Então, que dizer? Vamos continuar pregando, irmão. Vamos continuar falando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e que breve vem arrebatar a sua igreja. Mais uma coisa pelo qual somos perseguidos. Porque são pré-tribulacionistas, pré-milenistas, pré-não sei o quê. Eu creio que Jesus vem arrebatar a igreja, irmão. Pronto, creio que Jesus cura, recebi cura, vivi cura, vivo de milagre. E ponto. Chegamos ao final desse segundo tópico e a síntese do mesmo é o nascimento do novo movimento no Brasil. Deste novo movimento no Brasil teve a pregação pentecostal, apesar da perseguição,
crescimento e, apesar da perseguição e descrença dos perseguidores, milagres, sinais, curas, maravilhas, batismo no Espírito Santo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo, entramos aqui no terceiro e último tópico desta nossa lição, mas para fecharmos aqui, nós temos mais uma participação de um internauta amigo ou uma internauta amiga. Produção, vamos chamar a pergunta. A paz de Jesus, pastor André Cardoso, tudo bem por aí? Pastor, eu sou a Vaneide Batista, aqui de Seu Caetano do Sul. Eu gostaria de saber que modelo de crescimento esteve presente em nossa igreja aqui no Brasil. Fiquem com Deus e muito obrigada. Amém. Irmã Vaneide Batista, vamos lá. Um modelo de crescimento, a expansão do avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil, a igreja pentecostal no Brasil, buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, evangelizavam nas casas, nas escolas, nos hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um lugar mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava e batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Me permita aqui uma pausa. O movimento pentecostal, e mais especificamente as igrejas pentecostais, são perseguidas mesmo, porque o argumento de alguns é de muitos obreiros nossos que não têm uma formação teológica muito aprofundada. Isso não é difícil de se explicar, tá? Enquanto as outras denominações estavam preparando academicamente os obreiros, o que é louvável, esse movimento, esses missionários, imediatamente saíram para o campo, com essa mensagem do Evangelho, do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo. E saíram pelas ruas, pelos valados, becos, vielas, escola, hospital, creche, sei lá, onde havia uma oportunidade, eles entravam e pregavam o Evangelho. Asilo, cadeia, e foram pregando. E a necessidade por obreiros, ela crescia, não dava tempo de prepará-los. Ou você prega e cuida das pessoas, abriga essas pessoas, coloca alguém ali para direcionar essas pessoas, então não havia esse tempo para um preparo maior, teologicamente, para dar seguimento, o que está sendo corrigido ao longo dos anos. Não é? Havia aquela conversa, a teologia é ruim, porque a teologia mata. Isso mostrava uma falta de conhecimento da teologia, de preparo teológico. Mas a coisa logo cedo começa a ser, de certa forma, houve uma tentativa de mudar isso com a implantação da escola bíblica dominical. E se tem uma coisa que é forte, principalmente, vamos falar do movimento pentecostal, a maior igreja pentecostal no Brasil e no mundo, a Assembleia de Deus, todo crente é incentivado a participar da escola bíblica dominical. É o primeiro contato que os crentes têm com a teologia. Hoje, os obreiros, os crentes são estimulados a estudar, a buscar uma formação teológica, a ter um maior
conhecimento bíblico. A nossa Igreja Evangélica Canaã tem um Instituto Teológico, o CETEC. Nós temos esta preocupação, temos este espaço da escola bíblica online, não é? Temos essa preocupação da formação teológica quando do CETEC. Temos pastores, professores capacitados, pastor Ariovaldo, pastor Marcos, pastor Eduardo Malaquias, enfim, todos que estão envolvidos ali, preparando, trazendo maior capacitação bíblica para os obreiros. Essa coisa da ignorância é coisa que ficou no passado. Mas aconteceu por conta desta necessidade, por causa de um crescimento muito grande e muito rápido, não é? Então, é por isso. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, isso nós cremos veementemente. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8, que já foi citado aqui hoje. Vamos continuando. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não cresceram porque buscaram pessoas em outras igrejas, mas cresceram porque as evangelizavam, discipulavam por meio do evangelho de Jesus Cristo. Segundo dados do IBGE de 2010, veja, 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas em 2010. Deste número, a grande maioria é de tradição pentecostal. Certamente a próxima pesquisa confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto de um poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou à nossa nação. Os irmãos aqui da nossa igreja, os pastores, sabem, 23 anos da minha vida servi ao Senhor na igreja Assembleia de Deus, mais especificamente no Ministério do Belém. E sou muito grato por todos esses anos, por tudo que aprendi, por tudo que cresci, por todas as instruções, por todas as admoestações, por todas as exortações. Mas é algo extraordinário, irmão. No dia em que eu fui batizado nas águas, lá em dezembro de 1995, junto comigo naquele batismo estavam mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 novos crentes passando pelas águas batismais. Alguns deles, como alguns amigos que estavam ali, que queriam ser batizados nas águas naquele dia, recebendo o batismo no Espírito Santo e falando em outras línguas, em novas línguas, ali na fila até chegar ao tanque batismal. Uma coisa extraordinária. Isso se repete desde então, a cada 2 meses, 2.000, 2.500, 1.800 pessoas, é um negócio extraordinário. O movimento, essa obra de Deus continua crescendo. Aqui na Igreja Evangélica Canaã, continuamos batizando novos crentes em águas, e Deus tem batizado no Espírito Santo aqui na nossa igreja. Recentemente estive participando de um acampamento com jovens aqui da Igreja Evangélica Canaã. Que coisa extraordinária, sem um apelo emocional, sem um apelo para um sobrenatural ignorante, burro, não. Diante da palavra, da pregação, jovens sendo batizados no Espírito Santo, chorando, prostrados diante de Deus. É de Deus esse negócio, é de Deus esse negócio. E a igreja continua crescendo, nós continuamos pregando, a Igreja Evangélica Canaã, estamos aí expandindo, nascendo novas congregações. É a obra de Deus, é um movimento do Espírito Santo, trazendo crescimento à igreja. Louvado seja Deus. Chegamos ao final dessa lição.
Gostosa a lição, gostosa, muito boa, muito bom estarmos juntos aqui. Chegamos ao final e a conclusão desta lição é: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, que não admitia essa coisa do batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus, tá? Fundadas na palavra de Deus, tudo que nós acreditamos, tudo que nós pregamos é com fundamento na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Do avivamento pentecostal no Brasil. Vamos tirar essa palavra verdadeiro para não ficar algo assim exclusivista e alguém se sentir assim excluído. Não. Nós cremos nisso. Pregamos e cremos no batismo no Espírito Santo, cremos nos dons, vivemos esta realidade. Ninguém ensina ninguém a falar línguas estranhas. Ninguém ensina ninguém. Ninguém fica no ouvido do outro, olha, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Não, isso acontece, é de Deus, é uma experiência pessoal e profunda que cada um de nós temos, vivemos, sentimos e cremos. Amém? Chegamos ao final dessa lição. Esperamos você aqui para a próxima lição. Na próxima lição, nossa missionária Melissa estará conosco meditando nesta lição aqui, ó, o avivamento na vida pessoal. Antes de clamarmos, pedirmos um avivamento para a igreja, para a nação, devemos buscar um avivamento pessoal. Pessoal, tá bom? Então, ó, não esquece, temos um encontro marcado aqui às 18 horas para quem acompanha ao vivo ou posteriormente no horário que você puder, mas nas redes sociais da Igreja Evangélica Canaã, Facebook e YouTube, você tem acesso a todo o conteúdo da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Ó, e já vai se preparando aí, porque a próxima lição, assim que encerrar a Viva a Tua Obra, nós estaremos meditando, estudando esta lição aqui, ó, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Vou chegar bem pertinho aqui, ó, é esta lição aqui, ó, tá? Fica ligadinho aí, tem coisa boa chegando. Teremos participação do departamento de casais, de família aqui da nossa igreja, vai ser uma bênção. Olha só, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um. Deus abençoe, até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.